alunos do 7º ano, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade à matéria sobre os seres vivos. Nós estamos falando sobre as características gerais que todo organismo considerado vivo vai possuir. Para a gente começar a falar de mais uma característica geral, a gente vai fazer uma revisão das que vocês já viram nas aulas anteriores. Bom, uma breve revisão, sem muito detalhamento, porque vocês já assistiram às aulas. Para ser vivo, vocês viram que um organismo precisa apresentar no mínimo uma célula, precisa também possuir ciclo vital, ou seja, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. O ser vivo também precisa ter movimento, diferenciando o movimento de locomoção, lembra disso? Locomoção significa sair de um lugar para o outro voluntariamente e não é o caso de movimento, tá? Por último, nós vimos que todo ser vivo precisa se alimentar, né? Precisa apresentar a função da nutrição. A importância da nutrição se deve ao fato de que os alimentos vão fornecer nutrientes para os seres vivos construírem as células do seu corpo, para eles poderem crescer, multiplicar as suas células e também obterem moléculas orgânicas que vão fornecer energia para que eles se mantenham vivos. A respiração, que é a característica geral que a gente vai ver agora nessa aula, é uma parte importante desse processo de produção de energia. Como eu já disse no slide anterior, os seres vivos precisam de nutrientes para compor o seu corpo, para realizar as reações químicas do organismo e para produzir moléculas orgânicas que vão ser utilizadas para liberar a energia que eles precisam para se manterem vivos. Essa molécula orgânica, da qual já falamos na aula passada, se chama glicose e vocês não podem esquecer dela. Bom, professora, mas de onde vem essa glicose? Qual é a origem dessa moeda, dessa molécula orgânica que é cheia de energia? Na última aula, vocês viram que existem seres que podem produzir o próprio alimento. Esses seres são chamados de seres produtores. Eles também são chamados de seres autótrofos, porque são capazes de produzir o próprio alimento. Vocês viram que eles podem produzir o próprio alimento ou por fotossíntese, com a presença de luz, ou por quimiossíntese, que vocês ainda não viram do que se trata, porque a gente vai ver isso quando a gente falar sobre as bactérias. No momento, a gente está falando dos seres que fazem fotossíntese, tá? Que são os vegetais. Eles recebem energia luminosa lá no interior das células desses vegetais. Os cloroplastos vão transformar essa energia luminosa em energia química. Ali, dentro do cloroplasto, o gás carbônico, mais a água, mais os sais minerais que a planta absorveu, vão ser transformados em glicose. E esses outros animaizinhos aqui, ó, que vão se alimentando uns dos outros, vão obtendo essa glicose que teve origem aqui, ó, nesse ser produtor, tá bom? Bom, e essa glicose vai liberar energia como? Todos os seres que estão ou se alimentando de outro ser ou que estão produzindo alimento, no interior das suas células possuem organelas. Quando a gente falou sobre elas nas aulas de célula, vocês viram que cada organela desempenha uma função dentro da célula. E dentro dessas células existe uma organela que se chama mitocôndria. É para ela que a glicose vai ser mandada. Quando a glicose chegar lá na mitocôndria, a mitocôndria vai transformar essa molécula orgânica em energia através do processo que a gente vai aprender hoje, chamado de respiração celular. Bom, então vocês acabaram de ver que a energia dos seres vivos ela está armazenada na molécula orgânica que se chama glicose. Essa glicose ela é produzida lá pelos seres produtores e ao longo da cadeia alimentar vai sendo ingerida pelos outros seres vivos, né? Ou consumidores ou decompositores. A glicose, pessoal, ela vai ser transformada em energia, ou seja, a energia que está contida nela vai ser liberada para o uso do ser vivo numa organela que se chama mitocôndria, que é uma organela que existe apenas na célula eucarionte. Vocês já estudaram os tipos celulares em aulas presenciais antes do isolamento. Esse processo que vai liberar a energia da glicose para o uso do ser vivo se chama respiração celular.
Respiração celular por quê? Porque acontece no interior da célula, mais precisamente nas mitocôndrias. Além da glicose, a respiração celular vai precisar de oxigênio. E de onde a gente vai obter esse oxigênio? Depende de onde o ser vivo está habitando. No caso dos seres terrestres, né, a gente obtém esse oxigênio do ar, tá? Então, a gente vai precisar de glicose e oxigênio para que a reação química, que a gente vai chamar de respiração celular, possa produzir a energia que nós vamos utilizar para nos mantermos vivos. Vamos organizar então o pensamento. Os organismos vivos, eles precisam de glicose, né? Que é a molécula orgânica que vai liberar energia para que ele possa se manter vivo. E isso acontece por meio da nutrição. Existem os seres que produzem o próprio alimento, que são os autótrofos, como as plantas, por exemplo, e existem os seres como nós, que não produzem o próprio alimento e precisam se alimentar de outros seres vivos. É através da nutrição que a gente vai obter a glicose, que é a nossa molécula de reserva energética. Além da glicose, a gente vai precisar também de oxigênio para poder acontecer a reação de respiração celular, que é a reação que vai liberar essa energia da glicose para a gente poder usar. Então, as duas funções dos organismos vivos que estão relacionadas à produção de energia são nutrição e respiração. E a fórmula da respiração celular é essa aqui que está aqui embaixo, ó. É a glicose que vai reagir com o oxigênio. Lembrando que a glicose vem da alimentação e o oxigênio vem da respiração. Essa reação entre essas duas substâncias vai produzir gás carbônico, água e a energia que a gente vai utilizar. Gente, como nós somos seres vivos, nós temos nutrição e respiração, nós estamos fazendo respiração celular a todo instante. Então, se você pegar um espelhinho e expirar, ou seja, botar o ar para fora, vocês vão ver que vai fazer um vaporzinho, né? Vai ficar embaçadinho. Esse embaçadinho é esse vapor água aqui, ó. Esse vapor de água aqui, ó. Quando você está expirando, colocando o ar para fora, você está eliminando esse vapor d'água que as suas células acabaram de liberar com a respiração celular. Produziram energia e liberaram vapor d'água, tá? E junto com esse vapor d'água também saem os gases que não foram utilizados, né, pela sua respiração e também o gás carbônico que foi produzido por ela, tá bom? Vocês têm que se habituar agora com fórmulas químicas, tá? Das substâncias, ó. Glicose C6H12O6, oxigênio O2, gás carbônico CO2, água H2O e energia, mais para frente a gente vai ver que a gente vai chamar de ATP. Mas professora, eu não estou entendendo nada, você está falando de uma respiração, daqui a pouco você está falando de outra. Pessoal, respiração celular é o processo, é a reação química que vai liberar a energia da glicose. Esse processo aqui acontece nas células, por isso que se chama respiração celular. Mais precisamente, ela vai acontecer dentro das mitocôndrias, que são essas celulinhas aqui dessa imagem. A respiração que vai obter o oxigênio, no caso dos seres humanos, é a respiração pulmonar. Que faz o que, gente? Ela obtém o oxigênio do ar, tá? Leva até o sangue, que vai levar depois para as células do nosso corpo realizarem a respiração celular, e depois ajuda o organismo a colocar para fora o quê? O gás que foi produzido, que é o gás carbônico, que não pode ficar aqui dentro. Então, respiração celular é aquela que acontece no interior das células, nas mitocôndrias, e a respiração pulmonar, no caso dos seres humanos e animais terrestres, é o meio pelo qual a gente obtém oxigênio do ar, tá? Respiração pulmonar, pulmões. Respiração celular, células. Com isso, vocês conhecem agora duas reações químicas importantes dos seres vivos. A respiração celular, que vai conseguir fazer com que a energia armazenada na molécula de glicose seja liberada assim que ela reage com um oxigênio, tá? Essa respiração celular acontece no interior das células, mais precisamente na mitocôndria, a organela que vai ser responsável por essa função. A respiração celular vai produzir o gás carbônico, água e a energia que o ser vivo vai utilizar.
E a gente viu também a reação de fotossíntese, que é a reação em que o ser vivo consegue produzir o próprio alimento. Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai ver que essas reações são quase que invertidas, né? Aqui na fotossíntese, ela não produz gás carbônico e água como produz aqui na respiração celular, mas ela justamente utiliza gás carbônico e água para produzir glicose e acaba também produzindo oxigênio, um pouquinho d'água que não está aqui, mas produz também. Aí você vai falar assim, professora, mas aqui tem energia e desse lado aqui da fotossíntese não tem. Como não, gente? Aqui a gente não precisa de energia luminosa do sol, na verdade nem só do sol, qualquer energia luminosa exceto a verde. Então, a fotossíntese também acontece no interior das células, mas a organela responsável é o cloroplasto, tá? O cloroplasto, ele é típico de células vegetais ou fotossintetizantes. Presta muita atenção, porque agora tudo tem que fazer sentido para vocês. Se não faz sentido, volta no vídeo, dá uma olhadinha de novo, ou então manda uma mensagem que eu explico. Mas preste atenção que esse slide é para fixar o que vocês estudaram até agora. A fotossíntese e a respiração celular, pessoal, elas são muito importantes para a manutenção do ciclo do oxigênio na natureza. Como assim, professora? Ciclo do oxigênio? Gente, vamos lá. As plantinhas, elas fazem fotossíntese para produzir a glicose, mas além de produzir glicose, elas também produzem o quê? O oxigênio. O oxigênio vai para a atmosfera. E quem é que usa o oxigênio? Os outros seres vivozinhos que estão aqui, ó, respirando esse ar, como os animais, por exemplo, essa vaquinha, por exemplo, tá? Ela vai utilizar esse oxigênio para produzir a energia dela, mas além de produzir a energia dela, ela vai produzir também o quê? Gás carbônico, que olha só que bacana, é utilizado para quê? Para a realização da fotossíntese. Então, pessoal, esse ciclo aqui, ele é infinito, tá? O oxigênio e o gás carbônico, eles têm esse ciclo em comum em relação à respiração celular e à fotossíntese. Bom, chegamos à última parte dessa aula sobre os tipos de respiração. Vou falar muito brevemente, porque mais para frente a gente vai falar com detalhes. Temos a respiração pulmonar, que é a nossa respiração, né? A gente falou anteriormente. A respiração pulmonar, pessoal, ela acontece em seres que possuem pulmões. A troca de gases, ou seja, a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico do organismo desse ser vivo acontece através dos pulmões. Temos também os seres que têm respiração cutânea. Cutâneo vem de pele, são seres que conseguem respirar utilizando a pele. Um exemplo desses seres são alguns anfíbios, né? Esses anfíbios, eles até possuem pulmões, só que os pulmões são tão pouco desenvolvidos que eles não dão conta dessa troca gasosa, e aí eles precisam da ajuda da pele. Então, o oxigênio também pode entrar e o gás carbônico é eliminado através da pele. A pele acaba ajudando o pulmão nessa função. A respiração branquial é uma respiração que acontece normalmente em animais aquáticos, como os peixes, por exemplo. As brânquias, elas vão fazer essa troca gasosa. Entra o oxigênio e sai o gás carbônico. Por onde? Através das brânquias, tá? É por isso que o peixe não consegue sobreviver fora d'água, porque as brânquias não conseguem tirar o oxigênio da atmosfera. E é por isso que a gente afoga, né? Porque a gente não consegue que os pulmões retirem o oxigênio da água. E por último, e não menos importante, temos também a respiração traqueal dos insetos. Ela é feita por pequenos tubinhos que vão levar o ar diretamente para as células desses animais. Como sempre, no final temos os exercícios que vocês vão ter que copiar e responder no caderno. Eu também vou abrir um linkzinho para vocês mandarem essas respostas online para eu já ir corrigindo, para ver como é que vocês estão saindo. Agora, para copiar no caderno, nem precisa pegar o arquivo, é só parar esse vídeo e copiar e responder. Não precisa copiar a imagem, tá bom? Até a próxima aula e estude!